Vamos iniciar, então, pela cabecinha da macha. Eu pesei 11 graminhas de massa num tom de pele bem clarinho. A gente, então, fez uma bolinha, um rolinho, e marca a área dos olhos com uma estequinha roliça. Fazendo um movimento de vai e vem. Depois tira todas as marcações mais expressivas, para ficar um acabamento mais bonitinho. Eu dou uma roladinha assim na mão para não ficar muito grande a cabecinha. Em seguida eu achato. Fica assim. Agora na parte menorzinha do rostinho, eu marco a boquinha. Eu usei um marcador bem pequeno. Para os olhinhos, eu peguei uma mini pérola, num tom de verdinho bem clarinho, e ela mede de 3 milímetros. Mini pérola de 3 milímetros que eu usei. Eu uso o marcador de boca para afundar um pouco mais os olhinhos, né, para não saltar depois que seca a massa. A cabecinha tá pronta, agora vamos partir para a franjinha. A franjinha eu peguei um pedaço de massa num tom amarelo, sem medida, sem peso, porque a gente vai abrir. Faz um rolinho e abre a massa com de 1 a 2 milímetros de espessor, para não ficar muito grossa. Corta o excesso. E eu posiciono na cabecinha um pouquinho acima dos olhinhos. Eu não deixo muito longe não dos olhinhos. Eu deixo um pouquinho só assim. Acomoda bem a massa. E eu aliso com um palitinho de pirulito. Uma ótima ferramenta para alisar o biscuit. Fica perfeito o acabamento. Alisa bem, atrás também, porque ainda vai o gorrinho. Então, para não ficar saltado ou marcado a parte de trás. Agora, com uma estequinha de faquinha, faça as marcações da franjinha dela. Bom, feito isso, agora a gente vai partir para o gorrinho. Também não pesei. Peguei uma quantidade de mais ou menos umas 10 gramas só para abrir. Eu deixo numa espessura de 3 milímetros, 2 a 3 milímetros, num tom de rosa, um rosinha bem escurinho. Aqui no vídeo ele tá bem pink, mas ele não é nesse tom não, ele é um pouquinho mais claro. Com cortador redondo número 5, a gente vai cortar a massa. Minha massa tá muito mole, então eu só marquei, tirei com a mão mesmo, puxei com a mão e alisei, porque tá mole demais. Agora é só posicionar atrás, né, a cabecinha. Eu deixo o rente, né, o final dela. E posiciono assim bem no meio. E vou acomodando no formato do rostinho. Eu não faço a orelhinha, porque o gorrinho tem que ficar bem encostadinho do rosto. E com a orelhinha, eu fiz um com a orelhinha, ficou um pouquinho estranho. Então, não coloque orelha, tá? Depois que acomoda, a gente corta assim a pontinha na diagonal. Não fecha completamente, porque o gorrinho dela tem esse biquinho assim na frente. Então, é só cortar na diagonal que ele vai permanecer. Ó, vai ficar assim. Atrás ela fica chapadinha, retinha mesmo. Vamos fazer o nozinho agora do gorrinho.
peguei 2 pedacinhos de massa no mesmo tom do rosa, fiz um quibezinho pequenininho, sem medida também, e uma bolinha pequena para imitar o nó, né? Com o mesmo palitinho do pirulito, eu faço a marcação bem no meio, depois eu dou uma beliscadinha e uno os dois na bolinha pequenininha, tudo sem medida, sem peso. Dou um leve movimento. E é só colar assim na cabecinha. Esse eu fiz assim, colar direto, porque eu estou fazendo 3 modelinhos. Então, este provavelmente vai ser para uma das velhinhas ou chaveirinho. Pronto, fica assim. Então, vamos partir para o corpinho. O corpinho eu pesei 5,5 graminhas de massa, no mesmo tom do gorrinho. A gente faz uma leve coxinha, não muito bicudinha, achata sobre a mesa e vamos puxando para fora, para na hora de secar não ficar saltado, né, o fundinho. Vamos medir 2,5 centímetros de comprimento. Os bracinhos a gente pega 1 graminha de massa num tom de branco, né? Massinha branca. 1 grama a gente faz 2 coxinhas alongadas. Com 1,5 centímetro de comprimento. Vamos abrir a parte mais gordinha com uma estequinha de ponta, para depois colocarmos as mãozinhas. Para as mãozinhas, também não tem medida, 2 bolinhas no mesmo tamanho, bem pequenas. Faz uma coxinha, achata. E a gente tira a marcação só do dedão. Só marca o dedão mesmo com a estequinha de faquinha. Eu vou mostrar bem detalhadinho mesmo a aulinha, porque tem bastante gente que é iniciante no biscuit. E esses detalhezinhos, assim, faz muita diferença. Pro sapatinho, eu pesei 2 graminhas de massa cada um. Fiz uma leve coxinha sem ponta e achatei. Posicionei assim com os pezinhos a parte da frente para fora, né? Aí a gente coloca o corpinho em cima e vamos acomodando bem para não soltar. Eu não passo cola porque a minha massa é extremamente mole, então só de olhar uma para outra ela já cola. Vamos encaixar a mãozinha no bracinho. Eu coloco no corpinho com o bracinho aberto. Assim. Agora vamos partir para o urso. O rostinho, eu pesei 12 graminhas de massa, num tom, qualquer tom que vocês preferirem de marrom. Aí faz um rolinho, uma parte deixa mais fininha que a outra. Marca a área dos olhinhos com uma estequinha roliça, é o mesmo procedimento do rostinho da Masha. Só que é 1 graminha a mais de massa, né? Fica assim. Agora a parte branquinha do rosto dele, o centro do rosto dele, eu peguei o mesmo tom do rostinho da Masha e pesei 2,5 graminhas de massa.
a gente faz uma coxinha e achata. Só que a parte mais gordinha que a gente fez da coxinha, eu puxo um pouquinho mais, né, para ela ficar mais gordinha embaixo. Feito isso, é só posicionar no rostinho do ursinho. Eu deixo a parte menor também para cima. E coloco bem no centro. Olha como a minha massa tá grudando. E vamos acomodando no rostinho, bem centralizado. Com a estequinha roliça, a gente remarca a área dos olhos e tira as marcações mais fortes. Acomode bem. Agora a gente vai partir para a boquinha dele. A boquinha dele eu usei um marcador um pouquinho maior. Marca bem. Depois, com uma esteca de faquinha, a gente marca, divide, né? Divide bem no meio da boquinha que a gente marcou. Essa esteca é um pouco grande, então eu peguei uma esteca de faquinha um pouco menorzinha. Faz essa marcação e depois vamos fazer essa marcaçãozinha no finalzinho do sorrisinho, tá? Pra dar um charmezinho a mais. O narizinho eu também não pesei, uma bolinha pequena no tom preto, na cor preta, faz uma bolinha e um triângulozinho. Simples, sem muita dificuldade. Posiciona no finalzinho da marquinha que dividimos a boquinha dele. E pronto. Agora vamos colocar os olhinhos. Os olhinhos eu também usei uma mini pérola de 3 milímetros, só que essa eu coloquei num tom marronzinho. Coloco um pouquinho pertinho do narizinho. Faço isso dos dois lados. E com a estequinha de boquinha, de marcar a boquinha, eu afundo também esse, para não saltar depois que secar. Pronto. Agora vamos fazer a sobrancelha dele. 2 rolinhos pequenos num tom marrom da pele dele, do rostinho dele, né? A gente faz 2 coxinhas bem alongadas e é só posicionar um pouco acima dos olhinhos, dando uma leve curvinha. Ótimo. Agora a gente vai fazer a orelhinha. A orelhinha eu pesei meia graminha de massa para cada uma. Faz uma bolinha e achata. Não precisa achatar muito. Só para ela não ficar totalmente redonda. Posiciona bem no alto da cabeça. E com um boleador a gente faz a marcação de dentro da orelha. Assim. E assim, o rostinho está finalizado. Lindo, ficou um charminho. Vamos fazer então o corpinho dele. Pro corpinho, então, eu pesei 10,5 graminhas de massa, no mesmo tom do rostinho. Faz uma coxinha bem alongada.
E a parte mais fininha, eu dou uma entortadinha pra cima, porque ele vai ficar deitadinho, segurando a cabeça, então a gente tem que dar esse movimento no corpinho dele. As patinhas da frente, eu pesei 2,5 graminhas de massa. A gente faz uma leve coxinha compridinha, medindo 2,5 centímetros. Achata a parte mais gordinha na mesa. E a patinha de trás também com 2,5 graminhas de massa. Porém, essa eu faço uma coxinha um pouco menor, com 2 centímetros. Também achato. Feito as duas, agora a gente vai posicionar no corpo. Eu pego a patinha de trás e posiciono no corpinho, porém ela jogada para trás, a de baixo. E a de cima eu posiciono jogando para frente, como se ele estivesse cruzando os pezinhos. Assim. Encaixa direitinho para depois não ficar com defeito, né? Agora com o bracinho, um deles eu dobro ao meio. E é só posicionar na parte da frente. O outro bracinho, eu peguei o rostinho, vou pegar o rostinho para eu ter noção de onde vai ficar o outro bracinho, para eu não colar muito para frente e estragar a minha peça. Só para eu medir mesmo e eu já tiro. Dá uma leve entortadinha. Tem que deixar assim retinho o bracinho de cima, porque depois a gente vai colar a macha em cima dele. Corpinho finalizado, todas as peças finalizadas. Eu fiz 3 cabecinhas de cada. Essa com palitinho eu vou colar no corpinho. E as outras que eu deixei com lacinho vai ser o chaveiro e a outra velhinha. Passei o blushzinho também, né, na macha, fiz a sobrancelha e os cílios. O urso eu também fiz 3 e passei o blushzinho na bochecha deles. Agora a gente vai montar a macha e o urso que vai ficar com o corpinho todo, né? Então eu pego a cabecinha que coloquei o palitinho, passa a cola, né? Tem que passar uma colinha. Encaixa bem. E nessa eu vou fazer o lacinho do gorrinho dela agora, porque primeiro tem que posicionar o corpo para depois colocar o lacinho. Porque depois pode dar uma diferença e aí não tem como tirar mais, né? Não vai estragar a peça. Então, sem medida também, eu fiz 2 coxinhas bem compridinhas, bem alongadas. Fiz a marcação depois, né, com um palitinho de pirulito. Igualzinha a primeira, sem mistério. Mas são detalhes que fazem uma diferença, né, na sua peça, no final. Dá uma beliscadinha na pontinha. Faz a bolinha pequenininha para juntar as duas, os 2 lacinhos. Posiciona bem assim no centro, né? Encaixa de um lado, do outro. Depois dá um leve movimento para ficar mais graciosa, né? Os detalhezinhos repetindo é que faz a diferença no seu trabalho.
Então, caprichem nessa parte, porque conta muito. Está finalizada a marcha. Linda. Me apaixonei por ela. O ursinho é simples, é só pegar a cabecinha. Eu não coloquei palitinho, porque eu vou passar cola no bracinho. Então, o bracinho vai acabar segurando a cabeça. Escolhe uma cabecinha. Cola, junta o bracinho na cabeça. Posiciona direitinho, né, para não ficar torto. Lembrando sempre para deixar o bracinho retinho, né? Agora a gente vai fazer a barriguinha dele, no mesmo tom do rostinho que fizemos. Eu peguei 2 graminhas de massa, fiz uma coxinha bem alongada, achatei completamente. Depois é só posicionar na barriguinha dele. Seguindo o movimento que tá fazendo, né, o corpinho, para não ficar reto. A barriguinha dele em cima tá mais gordinha, então a parte branca tem, consequentemente, ficar mais gordinha para cima e embaixo reto. Pronto, finalizados os dois, agora vamos partir para a montagem. Eu vou começar pelo chaveiro. O chaveiro eu fiz uma base num tom de rosa mais clarinho. Eu peguei o tom do gorrinho dela, coloquei um pouquinho de branco. Abri com o rolinho, fiz uma textura. Cortei com um cortador de babado. É o segundo do kitzinho. O segundo do menor para o maior. Cortei, já deixei secar, né? Coloquei o fio encerado. Já tá bem sequinha, né? Eu não tenho miçanguinhas bonitas, né, pra fazer. Então eu usei essa branquinha mesmo e transparente. O urso eu fiz a mesma coisa. Peguei o tom do rostinho dele com um pouco de branco. Fiz esse marronzinho bem clarinho. Já tá sequinho também. Coloquei o lacinho embaixo. E ficou um charmezinho. Agora eu vou montar o chaveirinho da marcha. Já está bem seco essa peça. Olha, lembra que eu falei que eu tinha colocado a orelha? Ficou um pouquinho estranha. Eu recomendo vocês a não colocarem a orelhinha. Eu passei cola instantânea, porque já está muito seco. Posiciono bem no centro. E aperto bem para aderir. Se vocês quiserem fazer uma base um pouco maior ou diferente, fiquem à vontade. É só mesmo uma ideia para vocês. Uma inspiração. Eu usei minhas miçanguinhas e minhas pérolas branquinho e transparente, porque eu só tenho essa. Eu não tenho aquelas miçangas lindas que eu vejo no Face ou em vídeo de outras artesãs. Mas é mesmo para passar uma ideia para vocês. E aí vocês usem a imaginação e façam mais bonito do que eu. Eu vou colocar uma transparente, uma branca. E isso eu vou fazer 3 vezes. Montei assim 3 vezes, né? Como eu falei. Agora amarrar numa argolinha de chaveiro. Simples também. Eu dou 2 voltas para ficar mais reforçado o nó. E na pontinha, para finalizar, eu vou colocar uma miçanguinha transparente e também dar um nozinho.
Eu dei 2 nozinhos, depois é só tirar o excesso com a tesoura. E fica assim. Agora a gente vai colar um lacinho. Eu passei cola instantânea. E eu grudo bem aqui no fio encerado. Pronto, está finalizado a primeira opção, que é o chaveirinho da Masha e do urso. Ficaram fofinhos, lindinhos. E uma ótima ideia para vocês vender bastante aí. Vamos iniciar agora a primeira opção de velinha. Pega as 2 cabecinhas também. A velinha eu tirei num cortador de números. Fiz a textura na mão mesmo. E cortei com um cortadorzinho de babado a base branca e rosinha. O cortador de babado eu usei o primeiro e o segundo. Pega a cabecinha, coloca cola instantânea só num pedaço, numa parte da cabecinha, porque a gente vai colar ela assim na diagonal. Eu coloco primeiro o urso, aperto bem porque já está bem seco. A Masha também eu colo só no cantinho da lateral da cabeça, porque eu vou colar também na diagonal. Pronto, está finalizada a nossa primeira opção de vela. Ficou show de bola, vocês vão arrebentar de vender esse modelinho. Você pode usar para vários temas também, essa ideia, que fica bem bacana. Agora vamos fazer a segunda opção, que é com a Masha e o urso inteiros. Ele completo com corpinho. Vamos colar, então, passar cola instantânea no pezinho da Masha e colar na mãozinha do urso. Agora vamos partir para a vela também. O número eu fiz do mesmo jeito que a primeira opção, com a textura feita na mão também, a base com cortador, o primeiro e o segundo também. Fiz num tom branco, né, para dar um destaque também. Usei uma base de acrílico de 11 centímetros. Eu posiciono primeiro para saber o lado certo e a posição que vai ficar, né? Depois disso, eu colo com cola lantejoula. Aperta um pouco para não soltar, né? Está finalizada a nossa segunda opção de vela. Ficou um charme, muito charmosa. Eu amei fazer essas velinhas e esses chaveirinhos. Eu vou colar uma base também de acrílico na primeira opção que eu fiz. Uma base de acrílico redonda de 5 centímetros. Também passei cola de lantejoula. A aulinha de hoje está finalizada. Espero que vocês gostem dessas ideias que eu passei. Curtam bastante o vídeo, compartilhem muito para me ajudar. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!